Hospital da Criança, impasse sobre quem é responsável pela gestão, ameaça atendimento e também o futuro do Instituto. Uma audiência de conciliação acontece na semana que vem. Aécio na Berlinda, o senador tucano, pode virar réu ainda hoje pela primeira vez. Sem solução, o caso Marielle completa um mês sem presos e o ministro fala em atuação da milícia. Olá, eu sou Rodrigo Orengo, começa agora o Band Cidade, primeira edição. A polêmica em torno da gestão do Hospital da Criança de Brasília gera uma guerra judicial. O Tribunal de Justiça marcou para a próxima semana uma audiência de conciliação entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do DF e a Secretaria de Saúde. E a pergunta é a quem cabe a administração do hospital. O Ministério Público questiona a escolha do Instituto do Câncer Infantil depois de uma decisão da Justiça que entregou a gestão ao GDF. Mas o próprio governo reconhece que não tem condições de administrar o espaço e quer abrir mão da responsabilidade. No meio disso tudo, tem quem mais precisa do hospital, as próprias crianças. Pelo menos 2 vezes por mês, a Rosemary tem que trazer o pequeno Lucas aqui no Hospital da Criança. Essa rotina, que já dura há 1 ano, é para o tratamento de leucemia. Aqui ela diz que não é só o filho que recebe atenção, a família não é esquecida. O tratamento aqui é excelente, preparado para as crianças, né? Um tratamento de qualidade, com carinho, preocupação com o paciente, com a família, com os pais. Em janeiro, a Maria Eduarda foi diagnosticada com linfoma de glote. Mesmo tendo condições de arcar com o tratamento na rede particular, a Regina resolveu tratar a filha aqui. Aqui é referência, né, esse hospital, e aqui ela tem condições melhores de tratamento. O que eu não encontro na rede particular, eu encontro aqui. O Hospital da Criança tem sido um alento durante o tratamento de doenças crônicas. Mas essa mudança de gestão do hospital, saindo do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada para o governo do Distrito Federal, tem trazido medo aos que dependem do atendimento. Vai cair. O nível dele vai abaixar muito. Na tentativa de analisar pedidos feitos tanto pelo Instituto quanto pelo GDF para suspender os efeitos da sentença em que o ICIP foi condenado por improbidade administrativa por não preencher os requisitos formais de uma organização social, uma audiência de conciliação será realizada na próxima semana no Tribunal de Justiça para analisar os impactos dessa decisão. A condenação saiu em janeiro, após o Ministério Público ter ingressado com uma ação judicial questionando a contratação da organização. O GDF vem rebatendo constantemente o documento e, por conta disso, o MP emitiu ontem uma nota para explicar as ações. Segundo o Ministério, entre os motivos está a falta de publicidade, falta de realização de audiência pública, irregular dispensa de licitação e inexistência de planos detalhada de custos. No entanto, a Secretaria de Saúde rebate as acusações. Nós só tínhamos o ICIP como organização social qualificada, que é o que exige a lei naquele momento, então foi feita uma dispensa de licitação, mas que também é um processo público. Então, nenhum desses argumentos é verdadeiro. Em nota, a Procuradoria-Geral do DF afirma que espera encontrar uma solução para resolver a situação dentro da legalidade para evitar o fechamento do hospital. A secretaria admite que não teria condições de manter o nível de atendimento do hospital caso assuma a gestão. Nos preocupa porque, neste momento, não é possível assumir aquele hospital em administração direta. E mesmo se fosse possível, isso representaria uma queda muito grande na qualidade do serviço prestado, porque a administração direta hoje é um modelo que engessa a prestação de saúde pública e dificulta movimentos em direção a uma gestão mais moderna. Inaugurado em 2011, durante a gestão do Instituto, foram atendidas mais de 2.700 pessoas pelo Sistema Único de Saúde no Hospital da Criança. Um caso que gera muita repercussão, já estamos aqui com o Cláudio Humberto para comentar este e outros assuntos. Muito boa tarde, Cláudio. A pergunta que fica é essa: como ficam as crianças no meio de tudo isso? Ficam prejudicadas, né? Pais e as crianças estão em pânico, absolutamente preocupadas, revoltadas até com essa decisão
que é baseada, na verdade, em princípios de um Estado brasileiro arcaico, velho, carcomido, que não admite soluções criativas, novas, né, que melhoram, como aconteceu no caso do Hospital da Criança, substancialmente o atendimento. As crianças que sim, são submetidas com seus pais a longas esperas de 8 horas, 10 horas nos hospitais públicos, no Hospital da Criança, são atendidas com hora marcada, são atendidas com simpatia, com amor, com dedicação, com tudo aquilo que ninguém encontra mais nas unidades públicas de saúde. O que nós temos, na verdade, é uma experiência de gestão pública absolutamente compatível com os tempos modernos. Mas temos também no Estado, representantes desse Estado velho, arcaico e carcomido, gente que só entende a prestação de serviço de saúde se for através da administração direta, ainda que em prejuízo da qualidade dos serviços, ainda que em prejuízo da saúde, ainda que essa prestação de serviço inadequada, mal feita, incompetente da administração direta tenha provocado, inclusive, ao longo dos anos, tantas mortes, né, por falta de atendimento. Esse tipo de lógica, né, acaba fazendo com que, acaba tentando destruir experiências como essa no Hospital da Criança, como destruíram, por exemplo, muito recentemente, há poucos anos, a experiência absolutamente fantástica que tínhamos aqui em Brasília do Hospital de Santa Maria, que era exatamente isso. Havia plena satisfação de quem lá trabalhava e de quem lá, e também dos usuários. No Hospital da Criança, 98,8% dos usuários aprovam os serviços do Hospital da Criança. A aprovação era muito semelhante lá no Hospital de Santa Maria. E, no entanto, tanto eles fizeram que acabaram sabotando aquilo ali, obrigaram o governo a romper o contrato com uma entidade social sem fins lucrativos que administrava o Hospital de Santa Maria. O que é que temos hoje? Temos hoje um Hospital de Santa Maria que é uma porcaria, nivelado por baixo, tão ruim quanto qualquer outro hospital público aqui no Brasil. Eles não podem fazer isso com o Hospital da Criança. E nessa direção tem uma ótima notícia, que é a decisão do desembargador Alfeu Machado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que resolveu, então, determinar a realização de uma audiência pública de conciliação entre o Ministério Público do DF e Territórios, o GDF, o ICIP, que é essa organização social que tem administrado admiravelmente o Hospital da Criança. Todo mundo vai sentar ali em torno de uma mesa no dia 24, a partir das 14 horas, para se chegar a uma solução. O que não pode é deixar tantas crianças, ao Deus dará, entregues a uma administração direta absolutamente incompetente, que não consegue atender como as crianças e os cidadãos merecem, né, quando procuram saúde pública. No meio de tudo isso, pelo menos uma boa notícia: nos aprovados na seleção do Instituto Base devem ser chamados até o fim desta semana. O processo havia sido suspenso pela Justiça, mas foi liberado ontem pelo Tribunal Superior do Trabalho. O secretário da Saúde anunciou que o resultado foi liberado depois de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O processo estava suspenso desde o início deste mês por conta de uma decisão da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, que entendeu que a pouca divulgação das seleções teria prejudicado os candidatos com algum tipo de deficiência. Para o governo, essa recente vitória na Justiça reconheceu o processo seletivo do Instituto Hospital de Base para médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que segue os princípios da publicidade, da moralidade administrativa, da impessoalidade, e agora teremos a oportunidade de concluir os 2 processos seletivos que tinham sido iniciados, um de 708 vagas, outro de 66 vagas, para que nós consigamos abrir leitos que estavam bloqueados por falta de pessoal e melhorar também o número de vagas para consultas em ambulatórios e vários outros serviços. A liberação do processo foi concedida nesta segunda-feira, após o deferimento de um mandado de segurança impetrado pelo Instituto. A previsão é que até o fim de abril sejam abertos pelo menos 35 leitos dos 107 atualmente fechados. Além disso, os 704 aprovados nas etapas já finalizadas poderão ser chamados ainda nesta semana. Aquelas pessoas que já concluíram as suas etapas já começam a apresentar as documentações amanhã. Em relação ao primeiro, nós ainda dependemos da divulgação do resultado global do SEBRASP. Após isso, tem um pequeno prazo de recurso. Feito este prazo, cumprido este prazo,
nós acolheremos todas as documentações para tramitarmos imediatamente todas as contratações. A gente continua falando de saúde, Cláudio Humberto, porque tem uma notícia nova ainda do caso do Hospital da Criança. Exatamente. Toda essa confusão, essa briga de Ministério Público tentando impedir a realização dessas mudanças, né, da modernização da gestão de saúde pública, também tem troco do outro lado, né, e o que é lamentável. Mas, enfim, a notícia é de que o governador Rodrigo Hollenberg e o secretário de Saúde ingressaram com uma reclamação disciplinar contra a procuradora Marisa Izar, do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Ela tem a convicção de que o contrato com a organização social que administra o Hospital da Criança é ilegal, entrou na Justiça, o juiz concedeu e deu toda essa confusão. Mas o governador e o secretário alegam que a procuradora, acusam a procuradora de perseguição pessoal e política e também de abuso de poder. Eles enumeram uma série de fatos, relatam uma série de circunstâncias e fatos ocorridos ao longo desses anos todos de combate a esse modelo de gestão e chegam, inclusive, a pedir o afastamento imediato da procuradora das suas funções e, ao final do processo, até mesmo a sua demissão do serviço público. A gente continua acompanhando, falando ainda de justiça. O Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o senador Aécio Neves, do PSDB, vire réu por corrupção e obstrução de justiça. A decisão caberá aos 5 ministros que compõem a primeira turma da Corte: Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Mais um dia importante no Supremo, né, Renata? Boa tarde. É isso, seja bem-vindo de volta, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Olha, é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal analisa uma denúncia da Procuradoria-Geral da República que tem como base as delações de executivos e ex-executivos do grupo JBS. A Procuradoria já apresentou outras 2 denúncias, mas foram denúncias contra o presidente Michel Temer, portanto foram enviadas ao Congresso Nacional e foram barradas pelos deputados. O senador tucano Aécio Neves, ele é suspeito, de acordo com a denúncia, ele chegou a receber R$2 milhões de propina do grupo. A gente lembra que Joesley Batista chegou a gravar essa conversa telefônica com o senador Aécio Neves e na qual ele realmente pede esse dinheiro. Então, de acordo com essa denúncia, ele teria recebido esse dinheiro em troca de favorecimento do grupo aí JBS lá no Congresso Nacional. O Aécio Neves, ele nega essas acusações, desde o começo ele nega, ele fala que é vítima de uma armação, que na verdade esse dinheiro seria um empréstimo que ele teria pedido a Joesley Batista. A defesa dele pede para ter acesso também a toda essa denúncia. E ontem, mais uma vez, o senador veio a público explicar, dar essas explicações, apresentar a defesa, conversou com jornalistas e nós separamos um trecho dessa entrevista. Vamos ver. Quem, na verdade, propõe que esses recursos fossem, que esse empréstimo fosse feito em dinheiro? Ele, que atesta a legalidade desses recursos, vinham das minhas lojas. Portanto, isso não é ilegal. Era impróprio? Sim, mas no momento de dificuldade cometi esse erro. Mas não cometi qualquer crime, qualquer ilegalidade. Não existe dinheiro público envolvido. Havia um enredo preparado, pré-determinado, conduzido por esse cidadão que recebe depois os benefícios que assombraram todo o país. Pois é, também foram denunciados a irmã do senador, um primo dele e um ex-assessor. A sessão está prevista para começar logo mais às 2h da tarde. Vai ser, como você bem disse, um julgamento da primeira turma, por isso não vai ser transmitido ao vivo. E se essa primeira turma aceitar, a Aécio Neves vai virar réu pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. Obrigado, Renata. Vai acompanhar o julgamento no Supremo, Cláudio Humberto, situação delicada do senador. É muito difícil, né? Muito difícil, primeiro porque ele está enrolado nessa coisa de uma maneira estranha mesmo, né? Depois, é preciso lembrar que a primeira turma é a mais rigorosa do Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, um dos recursos recentes do ex-presidente Lula, que está encarcerado em Curitiba, ele pede até para ser julgado pela segunda turma, que é a turma da qual fazem parte os ministros Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro Edson Fachin. Porque na segunda turma sempre pega mais leve. O Aécio Neves será julgado, ou a admissibilidade dele como do processo e dele da condição de réu será julgado pela primeira turma. A situação dele, se a situação jurídica é difícil, a situação política ainda é pior, porque com toda certeza os ministros vão querer
tentarão, ou pelo menos a instituição tentará dar uma mensagem, fazer uma mensagem, digamos assim, política para a sociedade. Porque, afinal de contas, o mesmo Supremo que prendeu o ex-presidente Lula também está certamente disposto a prender o chefe da oposição a ele. Então, por todas essas circunstâncias jurídicas e políticas, a situação do senador Aécio Neves é muito ruim. Decisão que deve sair ainda hoje. Agora, os servidores do Detran decidiram nesta manhã continuar com a greve. A categoria está de braços cruzados há 34 dias e o grupo quer o pagamento da terceira parcela do reajuste salarial e o cumprimento de um acordo feito em 2015. O impasse e os transtornos continuam. Nesta terça-feira, o Carlos Alexandre, que tentou fazer a vistoria do carro no depósito do Detran na Asa Norte, teve que voltar para casa sem resolver o problema. O medo de pegar meu carro aí, que tem outras fiscalizações como o DE e a Polícia Militar, né? Aí a gente fica com medo assim, aí agora eu vou ter que voltar para casa sem resolver nada, né? A greve já ultrapassou um mês e serviços como fiscalização, vistoria, transferência de carros, emissão de documentos e aulas teóricas foram interrompidos. Mas a população pode ter nas unidades do Na Hora uma opção para os serviços do Detran. Os servidores do departamento pedem o pagamento da terceira parcela do reajuste salarial de 5% e aumento no vale-refeição. Desde o dia 13 de março, os postos seguem fechados. Preciso passar uns pontos para minha carteira e não consigo. E aí eu estou com medo de vencer o prazo e ter algum problema, né? Não conseguir passar esses pontos. Em nota, o governo do Distrito Federal disse que segue em negociação com o Sindicato dos Servidores do Detran. E a seguir, um mês depois da morte de Marielle, ministro fala em milícia. A gente volta já com o Banho de Cidade, primeira edição.